Você está vivendo a sua vida, ou apenas reagindo à dos outros? Seja honesto. Quantas decisões você tomou só para agradar alguém? Quantas vezes você deixou de fazer o que queria porque alguém poderia te julgar? É assim que a maioria vive, tentando provar valor para o mundo enquanto o tempo passa. E nada muda de verdade. Você precisa entender isso. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai aparecer com a resposta, com o empurrão, com o reconhecimento que você está esperando. A sua vida só muda no dia em que você decide parar de olhar para fora e começa a olhar para dentro. A sociedade está suja, poluída por aparência, por aprovação, por medo de ficar para trás. As pessoas não querem o carro porque amam dirigir. Querem o carro certo, aquele que as pessoas vão olhar no semáforo. Não querem uma casa porque sonham com o lar. Querem a casa que impressiona. Não compram roupas porque gostam. Compram para provar algo. Vivem endividadas tentando bancar uma imagem que nem acreditam mais. E no fim estão exaustas e infelizes, porque decidem viver a vida que os outros querem. Mas agora pare e preste atenção. Olhe ao redor. Todo mundo tentando parecer rico. Ninguém tentando ser livre. Querem joias, mas não têm brilho. Querem status, mas não têm paz. Querem ser admiradas, mas não são respeitadas nem por si mesmas. É um teatro onde cada um veste uma máscara e aplaude a do outro, fingindo que isso é sucesso. Mas o preço disso é alto e se chama autodestruição lenta. As pessoas vivem buscando a aprovação de quem nem está prestando atenção. Compram o que não precisam para impressionar quem não gostam e se endividam para manter uma fachada que não dura. Elas chamam isso de vida adulta, mas é apenas medo disfarçado, medo de parecer menos, medo de ser esquecido. E enquanto todo mundo corre atrás da próxima tendência, da próxima foto perfeita, da próxima curtida, ninguém percebe que está perdendo a única coisa que realmente tem valor, o controle da própria mente. Você quer saber quando a mudança começa? No dia em que você olha para tudo isso e sente nojo. No dia em que você entende que a sua paz vale mais que qualquer aplauso. No dia em que você entende que o carro, a roupa, o relógio, nada disso te dá poder. Poder é acordar de manhã e não precisar provar nada para ninguém. Poder é não depender da aprovação de ninguém para sentir orgulho de si mesmo. Poder é olhar no espelho e dizer: eu estou vivendo a minha vida, não o que escreveram para mim. A sua vida só vai começar a mudar quando você parar de viver para ser visto e começar a viver para se sentir. Enquanto a sua energia estiver voltada para fora, o seu mundo interno vai continuar apagado. Mas o dia em que você decidir se tornar prioridade, tudo muda, porque o universo só responde a quem sabe o que quer. Enquanto o mundo procura atenção, você constrói legado. Mas enquanto você continuar se preocupando com o olhar dos outros, vai continuar invisível para si mesmo. Você está pronto para mudar? Porque mudar não é sobre conquistar o mundo, é sobre reconquistar a si mesmo. Você precisa entender uma coisa: enquanto o seu foco estiver nas pessoas, a sua energia vai embora. Você está se desgastando tentando ser entendido, tentando ser aceito, tentando ser suficiente num jogo que nunca vai te deixar vencer. Sabe por quê? Porque o mundo sempre vai mudar as regras. Hoje te admiram, amanhã te esquecem. Hoje te elogiam, amanhã te julgam. E se você vive para agradar, vai acabar sendo moldado por gente que nem sabe o que quer da própria vida. Chega de entregar o controle do seu destino a opiniões descartáveis. Chega de pedir permissão para ser você. Você não precisa provar o seu valor. Você precisa viver o seu valor. E isso só acontece quando você foca no que importa. O seu propósito, o seu progresso, o seu silêncio produtivo. Enquanto o mundo grita, quem está realmente crescendo trabalha em silêncio. É no silêncio que a mente se fortalece. É no foco que a sua vida começa a se alinhar. Mas a maioria tem medo do silêncio, porque o silêncio revela o que o barulho esconde: insegurança, indecisão, falta de propósito. E é por isso que tanta gente foge de si mesma. Preenche o tempo com distrações, com pessoas, com consumo, com qualquer coisa que impeça de pensar. Mas você não. Você está aqui porque, em algum nível, já percebeu que precisa parar de correr atrás e começar a construir de dentro para fora. Você não vai mudar o mundo tentando convencer todo mundo a te entender. Vai mudar o mundo quando começar a fazer o que tem que ser feito, mesmo sem aplausos. A força que você busca não está nos olhos dos outros, está no que você faz quando ninguém está vendo. O seu poder não está em ser admirado, está em ser inevitável. E quem é inevitável não pede reconhecimento. Ele se torna impossível de ignorar. Pare de se importar com quem não está no mesmo caminho. A maioria das pessoas vai te chamar de egoísta quando você começar a se colocar em primeiro lugar. Mas o que elas chamam de egoísmo
eu chamo de autopreservação, porque ninguém pode te salvar de uma vida medíocre se você mesmo não se salvar primeiro. Você não nasceu para viver de migalhas emocionais, de validação superficial, de aprovação de quem nem te conhece. Você nasceu para construir algo tão sólido, tão autêntico, que o mundo não possa fingir que não viu. Então pergunte a si mesmo agora: o que realmente importa para mim? O que é essencial e o que é ruído? Se você não responder isso, o mundo vai responder por você e vai te colocar no papel de figurante da própria história. Chega um momento em que você precisa escolher: ou você continua agradando todo mundo, ou você começa a crescer, porque as duas coisas não cabem na mesma vida. Você não pode evoluir se está o tempo todo pedindo desculpas por ser quem é. Você não pode se tornar forte se vive tentando parecer legal para quem não acrescenta nada. Crescimento exige solidão, e quem não suporta ficar sozinho nunca vai saber quem realmente é. Você precisa entender que nem todo mundo vai te acompanhar. E tudo bem. Algumas pessoas vão te chamar de arrogante quando você começar a dizer não. Outras vão dizer que você mudou. E é verdade, você mudou. Mudou porque se cansou de ser sugado por quem só aparece quando precisa. Mudou porque entendeu que o seu tempo é a moeda mais cara que existe. Mudou porque percebeu que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é estratégia de sobrevivência. Ouça o que eu vou te dizer. As críticas só te atingem quando você duvida de si mesmo. Quando você tem clareza, as vozes externas perdem volume. Você começa a ouvir o mundo como quem assiste a um filme mudo. Tudo se move, mas nada te afeta, porque você entendeu o que a maioria nunca entende. Opinião não paga conta, não constrói futuro, não realiza sonho. Você pode ouvir o que quiser, mas a única voz que deve decidir a sua direção é a sua. As pessoas vão falar de você de qualquer forma. Se você falhar, vão rir. Se vencer, vão inventar. Então por que se importar? Você não tem que provar nada para ninguém. A única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. E se isso ainda não for suficiente, é porque você ainda não entendeu o seu próprio valor. O foco absoluto começa quando você corta o excesso. Corte o tempo gasto com quem não te inspira. Corte as conversas que drenam a tua energia. Corte as redes que te fazem se sentir pequeno. Corte o hábito de se comparar com gente que nem vive o que mostra. Toda distração tem um custo, e o preço é a sua paz. Quer crescer? Então se torne impiedoso com o que não te serve mais. O crescimento é solitário no início, mas libertador no fim. No começo dói. Você sente falta do barulho, da validação, da ilusão de companhia. Mas depois, o silêncio se torna poder. Você começa a ouvir a si mesmo. E no momento em que ouve a própria voz com clareza, o mundo inteiro perde a força sobre você. É aí que nasce a verdadeira independência. Quando você não precisa ser entendido, nem aceito, nem elogiado. Apenas fiel a si mesmo. E essa fidelidade vale mais do que qualquer aprovação. Porque quem é fiel ao próprio propósito se torna inquebrável. Chega uma hora em que você entende que foco não é sobre fazer mais. É sobre eliminar o que não importa. É sobre aprender a dizer não, com a mesma convicção com que você diz sim aos seus objetivos. Foco é a arte de ignorar com elegância. É recusar convites, cortar distrações e deixar de lado o que parece urgente. Mas não muda nada. A maioria se orgulha de estar ocupada, mas estar ocupado não é o mesmo que estar crescendo. O verdadeiro poder vem de quem tem clareza. E clareza nasce quando você para de se dividir entre 1000 direções e decide construir uma coisa com intensidade. Foco é energia concentrada. E quando você concentra energia em algo importante, o universo começa a responder. As oportunidades aparecem, as pessoas certas se aproximam, o caminho se alinha. Não é mágica, é física. O que você foca se expande. O problema é que a maioria foca no que dói. Foca nas críticas, nas comparações, no medo, e quanto mais foca nisso, mais isso cresce. Então, se você quer mudar, mude o foco. Pare de se preocupar com quem não acredita em você. Pare de tentar provar que pode. Apenas faça. Enquanto eles falam, você constrói. Enquanto eles te observam, você cresce. A força mental nasce no silêncio. É ali que você aprende a dominar o impulso de responder, de justificar, de se explicar. É ali que você aprende que o verdadeiro autocontrole é não precisar reagir. Quando você domina a própria mente, o mundo não pode mais te controlar. As críticas passam a ser ruído e o ruído perde força. E de repente, o que antes te abalava agora te alimenta. A dúvida dos outros vira combustível. A rejeição vira foco. O desprezo vira direção. Porque quando você está completamente comprometido com o seu propósito, nada te distrai. Nem o medo, nem a solidão, nem o julgamento. Você começa a entender que o isolamento não é um castigo, é uma preparação.
O silêncio é o lugar onde o seu futuro começa a ser desenhado. E se você aprender a suportar a solidão, vai descobrir o poder de quem não precisa de ninguém para continuar. É no silêncio que a mente cria, que o espírito se fortalece e que a disciplina se transforma em poder. Então não fuja da solidão. Use-a, ela vai te ensinar a se escutar. E quem se escuta se entende, e quem se entende se torna imparável. Chega uma hora em que você percebe que o jogo nunca foi sobre vencer os outros, mas sobre se tornar alguém que não precisa provar mais nada. Você entende que força sem direção é desperdício e que o verdadeiro poder não está em fazer mais, mas em fazer com sentido. Quando você finalmente silencia o barulho do mundo, descobre algo que ninguém te contou. O silêncio não é vazio, é cheio de respostas. A paz que você buscava fora sempre esteve dentro, só estava encoberta pelo medo de ficar quieto consigo mesmo. E é ali, no centro do silêncio, que o propósito aparece. Ele não grita, não exige, não pressiona. Ele apenas se revela. E quando você o encontra, o resto perde a importância. O foco deixa de ser um esforço e passa a ser um instinto. O trabalho deixa de ser peso e vira expressão. Você começa a fazer não porque precisa, mas porque quer ver até onde pode ir. E é aí que a vida começa a fluir. Você não precisa mais correr, você só precisa caminhar na direção certa. Quem tem propósito não precisa de motivação, porque o propósito é a fonte que nunca seca. A vida para de doer quando começa a fazer sentido. O medo some quando o porquê é forte o bastante. E de repente, o tempo desacelera, o corpo relaxa e a mente trabalha com clareza. Você começa a entender que paz é a forma mais alta de poder, que não reagir é uma escolha, que o silêncio é uma linguagem que só os fortes dominam. E enquanto o mundo continua gritando por atenção, você constrói legado em silêncio. Você não precisa ser visto, porque já é sentido. Você não precisa ser aplaudido, porque já sabe quem é. A sua paz vale mais do que qualquer aplauso, e o seu propósito vale mais do que qualquer prêmio. Você entende que sucesso não é chegar em algum lugar, é estar inteiro em cada passo. É olhar para trás e perceber que mesmo quando doeu, valeu, porque te formou. E então, finalmente, tudo se alinha, o barulho cessa, e o que sobra é a certeza de que você está onde deveria estar. E quando esse momento chega, você entende. O verdadeiro triunfo não é conquistar o mundo, é conquistar a si mesmo. Agora respira fundo e presta atenção, porque esse é o ponto em que tudo muda. Não nas palavras, mas nas atitudes. Entender é fácil. Viver o que entendeu é o verdadeiro desafio. A maioria das pessoas para aqui ouve, se inspira, sente um impulso e no dia seguinte volta para o mesmo ciclo, porque confunde motivação com decisão. Mas a diferença entre quem muda e quem repete é simples. Ação. Você não precisa esperar se sentir pronto. Ninguém se sente. Você precisa apenas dar o primeiro passo, mesmo tremendo, mesmo sem saber o final, porque é o movimento que cria clareza, não o contrário. Entender sem agir é o mesmo que sonhar acordado. Saber o que precisa fazer e não fazer é trair a si mesmo. Comece pequeno, mas comece. 1 hora a menos nas redes, um não a mais para distração, um foco maior no que realmente constrói. As mudanças gigantes nascem dos microcompromissos diários. A consistência é o que transforma boas intenções em resultados concretos. Você quer mudar a sua vida? Então pare de procurar atalhos. Pare de esperar a motivação perfeita. Pare de dizer que vai começar na segunda, porque o tempo ideal não existe. O que existe é agora. É o momento em que você para de pensar e começa a agir. Toda decisão real dói um pouco, e é justamente por isso que ela liberta. Dói abandonar velhos hábitos, mas dói ainda mais continuar sendo refém deles. Dói se afastar de certas pessoas, mas dói mais viver cercado de quem não te quer ver crescer. Dói sair da zona de conforto, mas o conforto é o disfarce mais perigoso da mediocridade. Se a sua vida está fácil demais, é sinal de que você parou de evoluir. Crescimento não é conforto, é desconforto com propósito. Você quer saber o segredo? É parar de se definir pelo que você sente e começar a se definir pelo que você faz. Sentir vontade é sorte, mas fazer sem vontade é força. A disciplina é o que separa os que sonham dos que realizam. Enquanto muitos esperam o momento ideal, os poucos que agem criam o momento ideal. E é assim que o jogo muda. Não espere os outros entenderem o seu silêncio, nem reconhecerem o seu esforço. Quem decide de verdade não anuncia. Trabalha em silêncio. Constrói em silêncio e um dia o barulho do resultado fala por ele. É esse o caminho. Menos discurso, mais prática. Menos justificativas, mais movimento.
A mudança não acontece quando você fala sobre ela. A mudança acontece quando você se torna ela. Então, se a vida não está te entregando o que você quer, talvez seja porque você ainda não se tornou quem precisa ser para receber. Pare de se adaptar ao que te enfraquece e comece a agir como quem já sabe onde vai chegar. Você não precisa de um novo começo, só precisa continuar de forma diferente. E esse diferente começa hoje, porque o amanhã é o disfarce preferido dos covardes. O agora é o terreno dos que realmente mudam. Chega um ponto em que você percebe que não precisa mais correr atrás de nada. O que é seu vem quando você se torna o tipo de pessoa que o merece. E quando isso acontece, o jogo muda. Você para de lutar contra o mundo e começa a se alinhar com ele. A pressa desaparece, o ego se cala e surge algo que poucos conhecem: paz com direção. Você não acorda mais para provar, você acorda para cumprir. Não precisa mais de aplausos, precisa apenas de propósito. O silêncio agora é o seu território, e nele você cria, planeja, constrói, sem precisar que ninguém veja. Você finalmente entendeu que domínio não é gritar mais alto, é permanecer calmo quando todos perdem o controle. A verdadeira força não está em reagir rápido, mas em escolher quando vale a pena reagir. O mundo vive tentando te puxar para o caos, e você agora responde com calma. Você não briga mais com opiniões, você as observa. Você não se compara, você se concentra. E essa é a diferença entre quem vive distraído e quem vive desperto. Dominar os outros é poder, dominar a si mesmo é grandeza. A mente que antes se sabotava agora obedece. O corpo que antes hesitava agora age. A emoção que antes te controlava agora serve à tua clareza. E quando você chega nesse estado, entende que o sucesso não é um evento, é um hábito. O mundo não obedece à força. Ele responde à consistência. E se você mantiver o foco no essencial, a vida vai te recompensar de um jeito silencioso e inevitável. Porque o universo não premia o impulso, premia o propósito. A paz não é ausência de guerra, é vitória sobre si mesmo. E é nesse ponto que você para de tentar mudar o mundo e começa a mudar o único território que realmente importa, a sua mente. Agora eu quero que você comente aqui embaixo: eu me escolho como prioridade a partir de hoje. Escreve isso. Declare para si mesmo. Porque quando você escreve, você cria um compromisso. E esse simples gesto vai começar a mudar a forma como o seu cérebro reage à vida. A mudança começa no pensamento, mas se consolida na decisão. E a sua decisão começa agora. Se esse vídeo te fez pensar, te fez despertar ou te lembrou do poder que você tem, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Não é só para ajudar o canal, é para ajudar você mesmo a se manter nessa frequência de crescimento, clareza e propósito. Continue curioso, continue disciplinado, continue fiel à sua verdade, porque quem domina a própria mente, domina a própria vida. E quando isso acontece, nada mais é impossível.